Boa noite, amigos. Saudações colores, que fala é o Igor. Seja bem-vindo ao meu canal. Então, analisando Fluminense e Botafogo, né? Botafogo 1, Fluminense 1. Se eu tivesse que resumir rapidamente o jogo, eu diria que tanto o Didi como o Gerson, eles não mereciam essa homenagem. Não mereciam no sentido de que Fluminense e Botafogo são dois times limitados, dois times que fogem à tradição de dois clubes gigantes, de dois times que não conseguem respeitar hoje esse clássico que é o mais antigo do país. Sábado passado, o Fluminense ele jogou de uma maneira bastante ruim, foi um jogo ruim do Fluminense, e o Fluminense acabou ganhando o jogo. Né? Hoje, você foi reparar, o Odair ele tentou mudar o estilo de jogo do time, que lembrou um pouco o Diniz ano passado, que era tentando cativar o adversário para o seu campo e explorar os espaços. Só que o Diniz ano passado ele tinha um meio de campo mais leve, que era com o Alan, Daniel e Ganso, que eram jogadores mais leves e que tinham passe e visão de jogo. E tinha dois pontas, que eram o Ione e o Everaldo, que conseguiam concluir bem as jogadas que eles tentavam fazer, porque era aquela função delimitada a eles. E mais o Luciano no ataque. Então são jogadores que são limitados, mas conseguiam fazer aquilo que era pedido, aquilo que era treinado. Só que hoje nós temos dois pontas que são as peças mais lentas que ele tem no plantel dele. Então não adianta nada você conseguir sair jogando bem, como o time saiu hoje jogando bem, né? Tendo dois jogadores que não conseguem imprimir velocidade. Você for reparar também, o Yuri jogou como titular hoje. E o Yuri ele foi o melhor jogador do Fluminense quando esteve em campo, até ser expulso. Porque um jogador conseguia alimentar, conseguia ter aquele passe de uma maneira mais rápida entre a defesa e o ataque. Algo que até ele conseguia fazer muito com o Diniz ano passado. Ele fez essa função de líbero que o Diniz tinha muito no ano passado. Só que com o Odair é muito diferente. Porque se você quer colocar em prática essa exploração de espaço da equipe adversária, você deve ter peças de ataque que sejam velozes. E o Odair não consegue fazer isso. Ele ainda é teimoso, ele consegue colocar os jogadores fora de posição, jogadores que não conseguem render o melhor, né, de cada um. Então, se você for pegar esse estilo de jogo, seria mais plausível se ele tivesse o Ayrton Silva, ou o Michel Araújo, ou o Pacheco ou o Miguel, jogadores de ataque que têm velocidade, que são jogadores insinuantes e conseguiriam explorar o contra-ataque. Mas com essas peças a gente não consegue. Então não adiantava nada a gente tentar esse estilo de jogo hoje, sendo que nada conseguia fluir. O Marcos Paulo ele vai continuar sendo queimado nessa posição. O Marcos Paulo é um jogador que gosta de sair da ponta em direção ao meio. Só que o Odair ele é um jogador que fica somente na ponta. Então hoje, quando ele tentou fugir desse estilo de jogo do Odair, ele conseguiu bons passos para o Evanilson no primeiro tempo, que foram as melhores oportunidades do Fluminense, e o gol, que foi uma jogada muito linda, foi uma jogada muito bonita. Né? E o Marcos Paulo já fazia muito isso com o João Pedro no passado. É muito delicado a gente ficar assistindo um time de uma maneira lenta, sonolenta, né? Uma maneira que o time joga hoje, todo mundo muito próximo de si, não é um time espalhado, não é um time que tem dinamismo em campo, né? E o Odair ainda continua colocando os jogadores em campo de uma maneira totalmente equivocada. O Evanilson fez o gol e acabou sendo substituído em seguida pelo Ayrton Silva, que é um jogador que tem aquela ousadia que a gente pede, só que ele colocou o Marcos Paulo no ataque. O Marcos Paulo não é goleador. Então não adianta você tentar mudar as peças, sendo que o padrão do time é o mesmo. É muito difícil isso que está acontecendo. O Evanilson, quando ele sai da área, ele se desgasta demais. E o Evanilson tem que ficar dentro da área. Ele tem que ser aquele jogador que tem que ser visado dentro da área, porque ele é um bom definidor, ele sabe concluir com a perna direita ou com a perna esquerda, sabe cabecear. Ele é uma joia que precisa o que o time joga para ele. Não inversa, ele não pode sair da área. É muito complicado. Você tem o Gilberto e o Egídio, que são dois laterais lentos, mas que têm funções ofensivas. Mas o Odair joga de uma função mais defensiva. É muito difícil. O Dodi, ele é um meio de campo que é um motorzinho do time, mas só que ele é um motorzinho que erra muito passe. Né? O Hudson é aquele volante mais conservador, aquele volante mais bruto, que também não consegue dar aquela velocidade para o time.
Hoje a gente nem conseguiu sentir falta do Hudson em campo. Porque ele é um jogador que mais breca o ataque adversário, que foi um pouco diferente do Yuri. Tudo bem, o Yuri foi expulso, mas você vê o Yuri tentando mais o jogo do que o Hudson, então é complicado. Se o Yuri é o melhor jogador do time em campo, tem alguma coisa errada, alguma coisa grave que não está batendo. E o daí continua colocando a molecada tarde demais. Não adianta colocar o Miguel no fim do jogo, não adianta colocar o André, o Martinelli, sendo que são jogadores que vão sentir o peso da partida. Inversamente do Evanilson, que ano passado foi entrando aos poucos e depois conseguiu ter mais tempo e fez o que fez. O Evanilson já tem 4 gols em clássicos esse ano, 2 no Flamengo, 1 no Vasco, no Botafogo, e ele não sente o peso da camisa. O Evanilson ele conseguiu fazer gols em clássicos no período menor do que o Fred, que demorou 3 anos para fazer gols no Vasco, no Botafogo e Flamengo, e o Pedro, que demorou 1 ano e 3 meses. Então o Odair, ele tem que parar de ser teimoso. O Odair, ele precisa colocar o time, precisa colocar a molecada em campo. O Fluminense precisa ter Xerém em campo, porque Xerém sempre resolveu. Xerém sempre, quando a gente necessitou de Xerém chegou e conseguiu ser aquele fruto colhido. Então, se a gente continuar com esse time da forma que vem jogando, nós vamos brigar para não cair. E a gente já olha pro Twitter e vê o torcedor colocando lá 0 de 45, 0 de 46, porque o time não consegue, a gente não consegue ver muito norte no time do Fluminense. Até a forma como o time sofre os gols, você vai reparar sempre pelo lado esquerdo, nas costas do Egídio. Se o Nino ele tem uma boa saída de bola, né, ele tem um problema grave defensivamente. O Digão já é o contrário, ele defensivamente no chão, ele é um jogador mais limitado, mas no alto ele é um jogador que teoricamente ele quebra o galho melhor que o Nino. Mas o time, ele consegue tomar gols da mesma forma. O Pedro fez o gol na final da Taça Rio da mesma forma. Entre os dois, os gols que o Fluminense tomou no início do ano, tanto do Motoclube, ele tomou o gol do Figueirense também em jogada aérea, contra o Madureira, são gols que não são treinados. O Fluminense não consegue treinar essa jogada aérea. E são dois zagueiros altos. Então, assim, o Fred volta no próximo final de semana. Ele não pode tirar o Evanilson. Só que o Evanilson também não pode jogar como ponta e o Fred como atacante, como foi contra o Volta Redonda. Que o time vai continuar ainda mais lento. Então, o time, ele tem o Marcos Paulo e o Evanilson, que são dois jogadores que praticamente têm 50%, 60%, 70% dos gols do clube. E que não conseguem dar o melhor de si pelo sistema. O Nenê precisa ser sacado do time, né? O Iago, ele não jogou hoje, mas é um jogador que teoricamente ele vinha fazendo a função dele. O Odair, ele precisa mudar o time, porque o Fluminense não pode começar o Brasileiro já tendo uma tabela muito difícil, perdendo. Qual motivação você vai ter para poder brigar pelo Brasileiro numa posição intermediária? Você não vai conseguir. Então, nós temos 1 mês de futebol pós a pausa da pandemia e o Fluminense não melhorou. O Fluminense está com o mesmo estilo de jogo e isso é preocupante. Então vamos torcer para que algo seja mudado durante essa semana. E é isso aí, gente. Saudações tricolores.